fortaleza. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São 7 espíritos de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o espírito de temor do Senhor. Eu acredito que não vai dar para falar tudo sobre isso, mas é algo muito importante, irmãos. É muito extenso e complexo. O que nós vimos aqui hoje e o que nós estamos vivenciando na igreja, boa parte está por causa da falta do espírito de temor do Senhor. Nós não temos o Espírito Santo? Sim, nós temos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode ativar qualquer área dessas da sua vida. Sabedoria, entendimento. Tem pessoas que vão ter o entendimento, o discernimento das coisas. Pessoas que vão ter um dom aflorado, porque dão mais espaço para isso. Outras pessoas que vão ter mais espaço, vão dar mais espaço à sabedoria, para trazer palavras que vão transformar situações. Outras que vão trazer conselho, pessoas conselheiros. Já viu aquela pessoa que todo mundo busca, porque encontra paz, o conselho traz paz, traz força. Espírito de fortaleza, pessoas que conseguem enxertar confiança, exortar, porque a fortaleza está ligada, a nossa força está ligada diretamente à confiança em Deus. Se você confia, você é forte. Se você não confia, você se torna uma pessoa fraca espiritual. E hoje eu quero falar sobre espírito de temor, porque se nós não dermos espaço para o espírito de temor, nós podemos entrar num caminho perigoso, que é o caminho da religiosidade ou da libertinagem. A falta do espírito de temor pode nos levar tanto para a libertinagem, porque falta de temor a Deus vai me fazer viver uma vida sem freio, uma vida dissoluta. Então pode gerar uma libertinagem. E a falta de temor de Deus pode também me levar para uma vida de religiosidade. O que é religiosidade? Eu achar que eu cumprir rituais religiosos é a minha vida espiritual. E aí quando eu saio da igreja, quando eu saio do ritual religioso, quando eu levanto os meus joelhos da oração de manhã cedo, eu vou viver minha vida de uma maneira naturalmente, como se eu nunca fosse crente. E isso é religiosidade, que também advém da falta de temor do Senhor. Nós precisamos orar fortemente nesses dias, e eu acredito que nós vamos levar uns 2 cultos para a gente, uns 2 domingos para a gente falar sobre o espírito de temor. O que está faltando é o espírito de temor. Falta de temor a Deus tem feito muitas pessoas se comportarem de uma maneira inadequada. Por que nós pecamos? Pecamos porque não há temor do Senhor. Muitos de nós pecamos não porque estamos errando o alvo, porque nós nem temos o alvo correto. Nós já estamos mirando no alvo errado. Nós já estamos mirando no mundo, no dinheiro, no prazer, na cobiça, na ganância, na satisfação, no conforto. Se você mira no conforto, o teu alvo está errado. Se você mira na sua necessidade, é uma causa justa, necessidade. Todo mundo tem necessidade de comer, todo mundo tem necessidade de vestir, todo mundo tem necessidade de ter um teto para se proteger da chuva, do vento. Todo mundo tem necessidades, irmãos. Mas se você coloca a necessidade como alvo, você tira o reino. E aí a falta de temor de Deus, de entender que Deus é o seu sustento, vai fazer com que você torne-se o seu braço forte. O homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, Jeremias 17, é como árvore plantada no meio do deserto. Você pode dar fruto por um tempo, mas você vai secar. Você pode dar fruto por um tempo, mas não por todo o tempo. Uma hora as suas forças vão embora, porque você é um ser natural. Você já nasceu morrendo, já nasceu com células morrendo, formando as suas unhinhas, o seu cabelo. Já nasceu morrendo, irmãos. Nós já nascemos predispostos para a morte. Mas o homem que confia no Senhor, estas coisas, elas vão ser acrescentadas. Então o que gera religiosidade também, como a libertinagem, é falta de temor do Senhor. Aí a pessoa cumpre seus rituais, mas sai lá fora, o alvo dela não é Cristo. Então quando ela sai lá fora, se o alvo não é Cristo, agora eu vou procurar o meu dinheiro, vou procurar a minha satisfação, o meu bem-estar. E essa falta de temor tem feito então muitas pessoas viverem no pecado. O pecado se torna agora uma iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Quando o pecado é estabelecido como um comportamento natural. Quando o pecado não dói mais, quando você pecar não dói mais, não te afeta mais, não é porque você está vivendo debaixo da graça, é porque cauterizou isso na sua consciência, na sua mente, e agora, por falta de temor do Senhor, aquilo é uma prática natural. Você vê que quando tem famílias que têm problema com mentira, por exemplo, é tão natural mentir,
A mentira é uma naturalidade, que a pessoa quando mente, ela mente sem ver que está mentindo, e às vezes mente acreditando na própria mentira. Isso é iniquidade, é uma maneira. Então quando ela sai, ela cresce, ela vai fazer seus negócios. Como é que ela faz negócios? Sempre vai ter uma mentira. Como é que ela faz suas alianças? Ela vai casar, sempre vai ter uma mentirinha. Mas é que eu minto porque minha esposa é muito ciumenta, se eu falar a verdade ela não vai... Não, você mente porque você veio de uma cultura onde mentir não é pecado. Não é pecado para aquela cultura, mas a cultura do céu, como nós oramos aqui hoje, a cultura do céu continua a mesma. O reino de Deus é inabalável, os princípios de Deus não mudam, e é por isso que o reino de Deus é inabalável, porque ele é firmado em princípios. E a falta de temor do Senhor então faz com que um pecado se torne iniquidade, que é uma maneira de viver. Temor do Senhor. Veja, o temor do Senhor, ele pode atuar de duas maneiras. Quando você não tem conhecimento, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui está falando de um par, aqui está falando de algo que é conjunto. Conhecimento do Senhor e temor do Senhor. Português, né, gramática, se você quer falar que é alguma qualidade referente a alguma situação, você vai falar e vai colocar um E. Conhecimento e temor. De quem? Do Senhor. Então está falando de conhecimento de Deus, não é um conhecimento meramente humano, conhecimento matemático, filosófico. Está falando de um conhecimento, de um relacionamento com Deus. Se não há relacionamento e há apenas temor, eu posso viver uma vida de medo de Deus. O espírito de temor, ele vem sobre nós, e muitas vezes, se você não tem um conhecimento, um relacionamento, aquele temor pode ser transformado em medo. Essa palavrinha aqui, deixa eu abrir aqui para você. Essa palavrinha temor é a palavra do hebraico yará, que significa medo, terror, coisa temorosa ou aterrorizante. Temor, referindo-se a Deus, respeito, reverência, piedade. Reverência. Então, a mesma palavra é para ser usada com medo, terror, temor, ou reverência, respeito, confiança. Então quer dizer, o mesmo Espírito que opera em nós, ele pode, por causa de uma falta de conhecimento de Deus, te levar para ter medo de Deus. Por isso que a religiosidade são pessoas que têm medo de Deus. O Espírito Santo, ele vem nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, se você é convencido apenas do juízo, você vai viver uma vida religiosa sempre com medo de Deus. Eu vou dar meu dízimo porque eu tenho medo de faltar dinheiro. Eu vou fazer isso porque eu tenho medo de ir para o inferno. Nunca é pelo conhecimento, pelo relacionamento. Então a pessoa se relaciona com Deus como alguém que está sempre devendo alguma coisa e tem que pagar alguma coisa para não ser consumido, tem que pagar alguma coisa para não ser expulso para o inferno, tem que pagar alguma coisa para não passar miséria. E isso é medo. Mas o mesmo Espírito, se você tem um conhecimento de Deus, ele vai te levar para o temor, que é a reverência, o respeito. Deus não quer que você tenha medo dele, irmãos. Ele quer que você o respeite, que você reconheça o valor de Deus nos seus caminhos. Então, ter temor dos seus pais, você tem medo dos pais ou você tem reverência? Você pode ter as duas coisas. Quer ver um exemplo? Romanos capítulo de número 13, abre para nós aí, Romanos capítulo de número 13. Bom, põe 13 aqui que eu vou. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem à ordenação de Deus, a ordem, a maneira com que Deus ordenou, criou, colocou as coisas, trarão sobre si mesmo condenação.
Porque os magistrados, preste atenção aqui, ó. Os magistrados não são para temor, no sentido de medo, de terror, sabe? Eu não tenho que passar perto de uma polícia militar e estar com um terror que ela vai me prender. Será que eu fiz algo errado? Será que... Não, os magistrados, passei perto do pastor. Tem gente que tem medo até de falar oi. A gente não morde não, a gente não tem espada não. Enquanto mais de um profeta então. Chega perto do profeta, já fica até meio assim, né? Não, eles não são para você ter medo deles. Era para ser respeitado, não para ser temido. Olha, os magistrados não são para ter medo quando você faz o quê? Quando você faz o bem, você não precisa ter medo de nada, irmãos. Presta atenção. E sim, quando se faz o mal. Queres tu não ter medo, não ter medo de pastor, de autoridade? Quer você não ter medo de Deus? Faze o bem e terás louvor dela. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, quando você tem medo, você vai respeitar uma autoridade, mas quando você pratica o bem, você vai respeitar uma autoridade, porque você sabe que ela está ali por uma ordem de Deus para trazer uma organização, e nunca ter medo, não é assim? Eu lembro que irmãos, eu já fiz coisa errada demais na vida. Eu lembro quando eu pilotava a moto sem carteira. Eu pilotava a moto sem carteira, mas passava volta e meia, pegava uma blitz, eu ia trabalhar de moto, e pegava uma blitz, e eu falava, e agora Jesus? Travava a perna na moto, aquele frio, por quê? Toda aquela situação de ansiedade e estresse, porque eu estava errado, mas Jesus me libertou, irmãos, Jesus me libertou, faça isso não. Aí o dia que eu tirei carteira de moto, eu procurava a blitz, agora eu quero ver, nunca ninguém me parou depois disso, irmão. E nem antes, glória a Deus, Deus ainda teve graça e misericórdia desse pecador aqui. Mas não tenta o Senhor teu Deus não, viu? Não tenta o Senhor teu Deus não, que se parar, está lascado. Ei, olha só, a diferença quando você não deve nada para ninguém, quando você faz o correto, você não precisa ter medo, você passa, você até cumprimenta. Mas aí quando você está devendo alguma coisa, você passa perto de alguém, né? Quando vem Deus ali, Deus vinha todo dia na viração do jardim conversar com Adão e Eva, mas quando você está devendo alguma coisa, eu ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Toda vez que alguém está se escondendo do pastor, do profeta, de um homem de Deus, do pai, da mãe, de um líder, é porque tem coisa aí, irmão. Porque a autoridade não era para ter medo, se você fizesse o bem. Então entenda, mas é porque meu Senhor é duro. Não, isso aqui é a condenação, isso aqui é algo que está no nosso coração, o espírito de temor. Se você não trata direito as coisas de Deus, o mesmo espírito que vai trazer para você um senso de juízo, e você vai começar a se esconder daquilo que você deveria procurar. Não se esconda de Deus se você pecar, procure Ele com respeito, não com medo, com respeito. Eu vou respeitar a Deus. Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim. Assim como o filho pródigo, olha, não, eu já sei o que eu vou fazer, já sei, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou chegar para ele e vou dizer, pai, eu pequei, eu errei. Não foi o Senhor que errou me dando a herança antes do tempo. Não foi o Senhor que errou não mandando um zap para mim para saber como é que eu estava. Não foi o Senhor que pecou esperando e nem quis saber como é que seu filho está. Não, quem errou fui eu. Errei, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser teu filho. Me toma olha o respeito. Se ele não tivesse o entendimento de quem era o pai, ele jamais, não, eu vou voltar não, meu pai, se eu souber que eu gastei todo o dinheiro, meu pai vai me matar, meu pai vai fazer alguma coisa, meu pai nunca mais vai olhar na minha cara. Não, respeito. Quando você respeita a autoridade, você entende que elas estão ali para te abençoar, para ela trazer a ordem de Deus sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas a religião faz o quê? Quando você peca, a religião faz você cozer folhas de figueira e esconder atrás de uma santidade. Aleluia, tudo vai bem, pastor. Aleluia, Jesus, fala a Deus. Às vezes o fala a Deus dentro da igreja, nada de uma folha de figueira. Não, eu vou falar fala a Deus, porque daí todo mundo pensa que eu não tenho esse problema que estão falando ali. Você não precisa cozer folha de figueira. O temor do Senhor, ele não vai ser expressado para o teu irmão. Você tem que, o temor que você tem a Deus, é Deus que sonda o meu e o seu coração. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus conhece o nosso coração. Antes que a palavra venha à nossa boca, Ele já sondou o meu coração. Por isso que Davi no Salmo 139, ele ora, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. O Senhor me conhece,
ao deitar, ao levantar, o Senhor me conhece. Então vê se há em mim algum caminho mau, me conduz no caminho da salvação. Glória a Deus. Quando eu não dou espaço para o espírito de temor, quando eu não tenho reverência, respeito ao Senhor, eu posso entrar para um lado perigoso da libertinagem, aonde o medo vai me fazer atacar. Existem pessoas que quando tem medo, fogem. Na psicologia fala que o medo provoca luta ou fuga, né? Então tem determinadas pessoas que quando vê o perigo, fogem. Outras pessoas que quando vê o perigo, lutam. Veja, as pessoas que fogem, elas se escondem com medo atrás da religião. E as pessoas que lutam, elas querem provar. Eu tenho medo da condenação, então agora eu vou pegar essa situação e vou começar a provar. Então as pessoas começam a postar, estou aqui festejando, Jesus não tem nada desse negócio de pecado, não tem nada, Jesus me ama do jeito que eu sou. E aí ela vai postar porque ela está lutando para provar que ela está certa. Por isso gera uma libertinagem, irmãos, geram pessoas com o coração endurecido, que querem de uma maneira rebelde provar que elas estão corretas, e quem está errado é Deus. E é tudo inconsciente. Mas quando o espírito de temor traz equilíbrio, nós temos medo quando nós pecamos, sim, mas com reverência nós nos achegamos diante dele. Irmãos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, sabe que você tem um advogado justo junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Pecou, é para ter medo mesmo, mas então não deixa o medo te bloquear, nem fugir e nem lutar. O medo tem que te conduzir para o altar e falar: Deus, eu respeito, me perdoe, errei, perdoa os meus pecados. Quem está entendendo, diga aleluia. Então vamos falar um pouquinho do espírito de temor. Deixa eu ver aqui que eu já falei muita coisa. Êxodo capítulo 20, o verso número 20. Coloca para nós aí, Êxodo capítulo 20, o verso número 20. Se em nós o medo, o espírito de temor, ele pode provocar medo para lutar ou para fugir, quando você carrega o Espírito de Deus, você também se torna uma autoridade aqui nessa terra. Quem peca não foge só de autoridade não, irmãos. Quem peca foge de quem tem a presença de Deus. Você tem a presença do Deus vivo, o Criador do céu e da terra, através do Espírito Santo na sua vida, aleluia. Então haverá pessoas que ao chegar na sua presença vão ter mesmo comportamento. Quem aqui que não converteu e teve pessoas que fugiram da sua vida? Por causa do quê? Do medo de serem descobertas. Outras que começaram a atacar a sua vida. Por causa de quê? Porque agora você se torna uma ameaça, a sua presença condena, a sua atitude condena. Então uma pessoa, tem acontecido muito nas redes sociais, você vê essa questão das pessoas que querem atacar os princípios cristãos, querem atacar a família. Por quê? Porque aquilo gera ira. São pessoas que com medo estão lutando contra aquilo que está ameaçando ela. A tua luz incomoda muitas pessoas. E por isso muita gente pode fugir da tua presença, mas muitos vão querer atacar você. Jesus fala: assim como perseguiram o Senhor, vão também perseguir vocês. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Por isso que no mundo vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo, Jesus venceu toda perseguição, todo ataque em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 20 diz assim: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar. Isso aqui estava quando eles estavam preparados ali para atravessar, volta um pouquinho, volta no versículo de número 15. Aqui está falando dos 10 mandamentos. Não, pode colocar o 19. Pode colocar o 19. Quando Deus apareceu falando dos 10 mandamentos, lá no monte, o povo começou a temer, e disse assim: fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco,
para que não morramos. Veja, quando Deus se manifesta a Moisés no monte, trazendo a lei, o povo ficou com tanto medo e disse assim, olha, o povo fugiu da presença de Deus e disse, Moisés, fala ao Senhor conosco, para que nós não morramos. Fala Deus contigo e você fala com a gente. Aí Moisés responde ao povo, não temais, Deus veio para vos provar. Para quê? Por que Deus fez aquilo? Para que o temor, o espírito de temor esteja diante de vós. Por que diante? Irmãos, se Deus vai à frente, o espírito de temor está contigo, à frente você não vai pecar. Se o temor está à frente, toda decisão que você vai tomar, você vai pensar, isso aqui agrada a Deus, não agrada a Deus, isso aqui atrai o coração de Deus, não atrai, isso aqui fere o coração de Deus ou não. Para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O temor de Deus evita o pecado. Se o espírito de temor, eu temo a Deus, irmãos, eu vou deixar de fazer coisas, não porque eu tenho medo, mas porque eu tenho respeito a Deus. Quem aqui que não casou e deixou de fazer algumas coisas por respeito à sua esposa ou ao seu marido? Quase todo mundo. Não tem às vezes aquelas amizades que você tinha quando era solteiro. O homem tinha uma amizade lá feminina que era uma amizade mais esquisita, né? Uma mulher mais esquisita, ou vice-versa. E aí depois quando casa, ele rompe com essa amizade, porque vê que essa amizade é meio perigosa para o seu cônjuge. Quem aqui não fez isso? Irmão, se não tem, que atira a primeira pedra, né? Você vai deixar de fazer muitas coisas que não são pecado, mas porque fazer estas coisas depois de ter uma aliança com alguém é um desrespeito com a pessoa que você tem aliança. Quem está entendendo, diga aleluia. Então tem coisas que eu não faço mais, que podem ser lícitas, mas não são convenientes. Por que eu faria coisas que vão entristecer o coração da minha esposa? Por que eu continuaria ainda tendo o papel de bom moço com certas pessoas lá fora, sendo que eu deito e durmo com a minha esposa, eu passo o maior tempo da minha vida com a minha esposa, e é com ela que eu tenho que construir uma vida, um jardim. Por que eu vou continuar mantendo a aparência de bom moço lá fora, se eu estou entristecendo o coração da minha esposa, do meu cônjuge? Quem está entendendo, diga aleluia. Então quando eu tenho uma aliança com Deus, o espírito de temor vai na frente, eu não faço mais as coisas, não é por medo do inferno, não é por medo de passar mal, não é por medo de ficar pobre, eu faço as coisas por um temor, por um respeito ao meu Deus. Por que você não adultera? Por respeito não apenas à minha esposa, mas ao meu Deus. Veja que José, depois que ele foi vendido como escravo, trabalhando na casa de Potifar, ele estava longe, irmãos, ele não era casado, ele tinha lá, de repente, depois de ser vendido, depois de quase ser morto, virar um escravo na casa de Potifar. Aí vem uma mulher, a mulher de Potifar, e quer deitar com José. Mas por que ele não se deitou com ela? Respeito ao Potifar e respeito a Deus. O temor do Senhor sustentou a conduta de José. Sabe o que vai sustentar a tua conduta? É o respeito que você tem por Deus, é o respeito pelo que você tem, pela aliança que você tem com Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Por isso, em nome de Jesus, irmãos, se tiver que dar 3 cultos, nós vamos permanecer nessa palavra, que a igreja do Senhor precisa de voltar a ter o espírito de temor, e deixar o espírito de temor, que é o respeito, agir. Nós muitas vezes chegamos, pode ou não pode, mas a gente não pergunta para Deus, isso é lícito, isso não é lícito. Tem gente que vai perguntar nas caixas do Instagram, mas não tem coragem de orar e de buscar na Bíblia. Mas o espírito de temor está trazendo um avivamento. Só vai haver avivamento verdadeiro quando o temor do Senhor voltar, quando o respeito a Deus retornar para a sua igreja. Deuteronômio capítulo 2, verso 25. Hoje começareis a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouviram a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Deus estava trazendo uma promessa ao povo de Israel, preste atenção. Hoje começarei. Quem começarei? Quem está falando é o Senhor, é Deus. Eu começarei a meter o terror.
Como é que Deus ia meter o terror num povo que não tem aliança com Deus? Ele ia enviar o espírito de temor, para que as pessoas tivessem medo do povo de Israel. Veja que quando vai os espias olhar Jericó, quando eles entram em Jericó, aquela mulher Raabe, ela já sabia da fama, o povo todo estava com medo. Por quê? Como é que eles estavam com medo? Eu fico me perguntando, né? Hoje às vezes a gente acontece coisa do lado da nossa casa, a gente não sabe. E aí tem WhatsApp, tem break news, tem fake news, tem um tanto de coisa. Imagina naquela época o povo vindo lá do Egito e de repente lá dentro de Canaã, o povo já sabendo a fama. Ó, tá vindo um povo aí. Ó, o Deus deles matou os egípcios dentro do mar. Ai, irmãos, você acha que Deus não sabe movimentar as coisas? Fica tranquilo, Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Hoje eu vou começar a meter um terror, um medo de ti, de vocês, por causa daquilo que vocês carregam. Vocês são o povo que se chama pelo meu nome, diante dos povos, e eles estarão debaixo de todo o céu, e os que ouvirem a tua fama vão o quê? Tremer diante de ti, e se angustiarão. Irmão, aleluia, esse espírito de temor está sobre nós, só que para nós ele traz algo diferente. Escuta, você só não peca, não é porque você se esforça, é porque você tem temor de Deus. E se você deixar a liberdade para o Espírito Santo, o espírito de temor sobre a tua vida, muitas coisas você vai sair daqui hoje mais do que vencedor, por causa do poder de Deus que vai atuar em você. Aleluia. O temor do Senhor atrai o reino de justiça. O que acontece quando não tem o espírito de temor na minha vida? Eu vou fazer as coisas baseadas naquilo que eu sei, mas quando eu dou liberdade ao espírito de temor, reverência, respeito a Deus, eu vou atrair o reino de justiça sobre a minha vida. Abre aí comigo 2 Crônicas, capítulo de número 19, o verso número 6. 2 Crônicas, capítulo 19, o verso número 6. Perdão, se você está anotando aí, o primeiro ponto do espírito de temor é: carregar o espírito de temor do Senhor atrai o medo e o respeito dos povos. Vocês pegaram esse primeiro ponto? Carregar o espírito de temor do Senhor, você está cheio do Espírito Santo de Deus, e ter temor do Senhor vai atrair o medo e o respeito dos povos. Um testemunhozinho aqui. Todo crente é perseguido, irmão. Se você não é perseguido, glória a Deus, mas vai chegar o dia. Se você é crente cheio de Espírito, a sua luz vai incomodar. Uns vão fugir, outros vão te atacar. Então eu lembro que quando eu chegava de manhã, às vezes, para tomar o café na empresa que eu trabalhava, às vezes as pessoas começavam a comentar sobre crente. Um dia eu cheguei assim, e estava uma pessoa importante na mesa, que tinha um contato direto comigo, era como se fosse um líder meu, né? Eu sentei na mesa para tomar o café, ele começou a falar, naquela hora, naquele momento, uma coincidência muito grande, começou a falar de uma notícia que apareceu no Fantástico, sobre uma mulher crente, que perdeu um filho, coisa e tal, para as drogas, e aí começou a falar que a mulher vai para a igreja, e eu sabia, irmãos, que aquilo ali era o inimigo tentando me atacar, porque tinha vários assuntos para comentar, mas ele sabia que eu era crente. Eu peguei a bandeja, levantei, vocês me dão licença, e sentei na mesa que estava do lado, para mostrar que eu me respeito e eles deveriam me respeitar. Eles sabiam que eu era evangélico, mas aquilo ali era um ataque. Irmãos, nunca mais falaram coisas na minha frente. Vou falar nunca mais não, mas eu não lembro mais. Eu não lembro. O que é isso, irmãos? Aqui eu sei quem eu carrego. Eu não preciso ficar no lugar que as pessoas não têm temor do Senhor, estão desrespeitando. Eu não preciso ser grosso com eles. Pedi licença, levantei e sentei na mesa do lado que estava vazia. Isso é uma mensagem para as pessoas. Eu não preciso destratá-las, mas eu preciso me posicionar. Se você ama a Deus e está cheio do Espírito Santo, você não vai ficar em lugares onde Deus não é amado. Olha, vai pregar. Se numa cidade ninguém receber, sacode o pó e vai embora. Irmãos, as pessoas começam a ter respeito. Aí quando chegava no lugar tinha piada imoral. De repente você chegava no lugar, as piadas acabavam.
Eu profetizo que em nome de Jesus, onde você começar a chegar, a imoralidade vai sair, o pecado vai ser exterminado, porque você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Você, quando está cheio do Espírito de Deus, você vai atrair o respeito e o temor sobre a sua vida. Aleluia! Então a primeira coisa que o Espírito de Deus, através do Espírito de temor na tua vida atrai, é medo e respeito. As pessoas vão ter medo e muitos vão te respeitar. Quem tem medo foge, vai perder muitos amigos. Mas quem te respeita, a hora que está na tua presença, eles vão saber o que você carrega. Segundo ponto é o reino, o temor de Deus atrai o reino de justiça. Segundo Crônicas 19, o verso 6. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem. Josafá, ele estava trazendo uma direção para os juízes daquela época. Vocês olhem bem o que vocês estão fazendo. Vocês são juízes, vocês não estão lá, vocês não são sacerdotes, vocês não estão no templo, mas vocês não julgam da parte do homem. Nós temos um reino e há um Deus no céu. O Senhor é o rei dos reis, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, Ele está convosco. Verso 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, parcialidade, e Ele não aceita suborno. Aleluia! O espírito do temor que faz com que não haja injustiça. Porque nós estamos vendo tanta injustiça hoje no Brasil? Porque não há temor de Deus. As pessoas pensam que eu fazer alguma coisa lá porque eu tenho poder, que Deus não está vendo. Ah, onde está Deus? Se cingem com um colar de arrogância. Meu irmão, Deus está no céu e Deus está vendo todas as coisas, e nada passa desapercebido diante do Senhor. Ele está no controle de tudo. Então veja, Josafá lhe deu: que o temor do Senhor esteja contigo, porque em Deus não tem injustiça, não há parcialidade. Vai julgar, é teu parente, põe a outra pessoa para julgar, porque senão você vai ser parcial, vai entrar emoção, vai ter alguma, não, sem parcialidade. O dia que o Gabriel estava crescendo, ficou, adolescente, falei: olha, você vai procurar o Adriel, para o Adriel te discipular. Não que eu sou um eterno discipulador do meu filho, eu sempre vou estar corrigindo ele, irmãos, mas vai ter coisas que por causa da minha ligação afetiva, ele vai achar: não, isso aqui é meu pai que está falando. Mas se ele tem um discipulador que não tem o mesmo sangue, e vai falar a mesma coisa que o pai fala, porque tem o mesmo espírito, ele vai compreender que o que está sendo pregado em justiça, e não tem nada a ver com emoções. Quem está entendendo, diga aleluia. Então por isso que eu preciso do espírito de temor de Deus. Temor para cuidar dos meus filhos, temor para cuidar da minha esposa, do meu marido, temor para cuidar dos pais, temor. Se o temor estiver adiante de mim, não vai haver injustiça, não vai haver parcialidade, e nem ainda suborno. Ah, porque alguém é mais meu amigo, porque alguém dá-me presentes. Não, o temor do Senhor te livra desse mal. Aleluia. Terceiro ponto: o temor do Senhor guia os governantes. Você quer ser um líder, você quer ser um empresário, você quer ser alguém de influência na sociedade, na igreja, em qualquer lugar, você precisa do temor do Senhor. Salmo de número 2, o verso de número 10. Esse é o salmo sobre o Messias. O Senhor diz ao Messias: pede-me e te darei as nações por herança. Mas aqui no verso 10 nós vemos o Senhor dizendo: agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir. Tenha temor. Quem não tem temor de Deus não se deixa advertir. O cara é autoridade, ninguém pode falar com ele, vai estar sempre certo. Isso é falta de temor de Deus, porque quem tem temor de Deus sempre está procurando crescer, sabendo que está errado, sabendo que pode melhorar. Quem está entendendo, diga aleluia. O Espírito do Senhor capacita você a ter um governo justo, capacita você a ser um bom empresário, um bom líder, um bom gerente, um bom pastor, um bom pai. Agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Próximo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor.
todos nós vamos dar conta diante do Senhor de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra. E o que me guarda, irmãos, estar nessa posição aqui hoje falando para vocês, é o temor do Senhor. Eu não posso chegar aqui com palavras para justificar alguma coisa de minha pessoa. Quando eu estou aqui, eu estou em pleno temor de Deus. O que, Senhor, que eu vou pregar para essa igreja? O que é que o Senhor quer? Porque eu só estou aqui porque Ele me colocou aqui. Não fui eu que escolhi estar aqui. Quem entendeu, diga aleluia. Você está onde está hoje porque Deus te colocou lá. Tenha temor do Senhor e você vai ter autoridade para governar. Aleluia. Quarto ponto. Vamos parar pelo quarto aqui. O temor do Senhor nos revela o princípio de autoridade. Eu já li aqui Romanos 13:3. Pode colocar de novo aqui para nós. Romanos 13:3. Você quer entender o princípio da autoridade? Muita gente hoje não consegue entender o princípio da autoridade, porque tem pessoas aqui mesmo que foram machucadas em outras igrejas, outros ministérios, por líderes abusadores, que não tinham o quê? Temor do Senhor. Porque quem tem temor do Senhor sabe que está governando aqui não é para o benefício de quem governa. Nós estamos aqui como servos, nós somos aqui o que? Copeiros, mordomos de Deus. Nós estamos servindo a igreja do Senhor. Então eu tenho que ter temor, porque vocês são de Deus. Eu sou apenas um mordomo que vai lá e pega na despensa e entrega para vocês. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas há muitas pessoas que foram feridas e hoje não conseguem mais enxergar o princípio da autoridade como uma coisa boa. Vê como abuso. Mulheres que não conseguem submeter aos seus maridos, por quê? Porque tiveram um pai abusivos, pessoas abusivas, uma figura masculina abusiva. Ela não consegue, ela até tenta, mas ela não consegue. Quando ela vê, ela já está tomando decisão na frente do marido, já está fazendo coisas, e aí levando às vezes a família para um lugar perigoso. Por quê? Porque ela não consegue, e isso está na mente, não é por maldade, é autoproteção. Mas eu quero declarar que o Espírito do Senhor vai trazer entendimento sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as lideranças e sobre os liderados, em nome de Jesus. Veja, porque os magistrados, nós já lemos, eu vou ler de novo para que fixe na sua mente. Os magistrados não são para ter medo. Não era para ter medo de uma autoridade, não era para ter medo de alguém que está numa posição de governo. Quando você faz o bem, mas só quando faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela. Vai até o 5. Visto que a autoridade é ministro, é um trabalhador, é um servo. A autoridade não é para mandar, a autoridade é para servir. Ainda que seja trazendo orientações, a nossa orientação sempre é para benefício de quem está sendo servido. A cultura de hoje é diferente. Eu costumo falar isso. Você vai numa delegacia, você é tratado como se você fosse o subproduto da humanidade. Você vai na prefeitura, você coloca as pessoas, paga o salário das pessoas, e você é tratado de uma maneira, não estou falando que é aqui de tal, não, irmãos, mas geralmente é assim que acontece. Servidores públicos que são ministros tratam você, eles deveriam ser ministros, trabalhar, nós pagamos o salário, mas eles nos tratam como se nós fôssemos o subproduto da humanidade. Por quê? Porque lhe falta temor. A falta de temor gera neles o entendimento: eu estou no poder, então você me obedece, você faz o que eu quero, você que precisa de mim, não é eu que preciso de você. E sem o povo eles não são ministros. Sem ovelhas não há pastor, sem eleitores não há vereadores, não há prefeitos, sem pessoas que pagam não há polícia. Para quê? Meu Deus. Mas o que lhe falta é o quê? Temor do Senhor. O temor do Senhor é que vai nos guardar. Então por isso que, vendo essa situação, a gente acha que quando a gente está no poder, agora é a minha vez, agora sou eu que estou no poder, agora a giripoca vai piar. Não, irmãos, essa mentalidade está caindo por terra em nome de Jesus, porque o reino de Deus é inabalável. Ele era, é e é o mesmo que há de vir. Ele não muda. O ministro é um trabalhador, é um servo de Deus para o teu benefício. Entretanto, se você faz mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz espada, pois ele é ministro, ele é servo, ele é um diácono de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Como é que Deus vai trazer ordem na terra?
Ele pode trazer um anjo? Pode. Ele pode abrir a terra e engolir os rebeldes? Pode. Mas ele estabeleceu autoridade para manter a ordem na situação. E eu declaro em nome de Jesus, irmãos, que o espírito de temor vai trazer novamente a cura sobre o princípio da autoridade dentro da sua casa. Há quantos pais que não conseguem ter autoridade? Por quê? Porque foram feridos por pais que não tinham temor de Deus na hora de corrigir. E aí agora, o que acontece com a alma distorcida, não é por maldade, irmãos. Eles vão tratar os filhos como se fosse assim: eu tenho que fazer, eu não vou fazer como meu pai. E aí eles não corrigem os filhos, eles não educam os filhos. Por quê? Porque eles pensam que isso é ser abusivo, porque foram marcados. Mas eu declaro nesta manhã em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, vai trazer um entendimento. Você como pai vai corrigir sim, vai trazer espada quando necessário, vai trazer espada, mas você vai fazer em benefício daquele que você está corrigindo, você vai trazer em benefício daquele que você está servindo. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, por causa do horário, nós vamos deixar os outros pontos para semana que vem. Então, resumindo aqui, primeiro ponto: quando você carrega e está cheio do Espírito de Deus, os povos, não estou falando dos crentes não, os povos vão respeitar você. Ou você vai atrair medo, ou você vai atrair respeito. Quer ser respeitado? Seja cheio de Deus. Vou abrir um parênteses aqui também. Tem pessoas dentro da igreja que muitas vezes almejam um lugar. Isso não acontece aqui, graças a Deus, irmãos, é só lá na sede, lá na África. Pessoas que almejam pregar, têm um lugar de autoridade, querem ser líderes dentro da igreja, e elas ficam chateadas porque não alcançam. Mas se você não alcançou uma medida do Espírito, as pessoas não vão te respeitar. Quantas vezes líderes chegaram para mim e falaram: pastor, olha, as pessoas elas não me procuram, elas não pedem, elas passam para lá, passam para cá. É porque talvez lhe falta ser cheio do Espírito, porque onde houver Espírito do Senhor, as pessoas vão respeitar você. Elas te respeitam não por quem você é, mas por aquilo que você carrega. Seja cheio do Espírito, e as pessoas vão passar a te respeitar. Quer ser respeitado? Seja cheio do Espírito de Deus, e aonde você estiver, ou vão fugir, ou vão te atacar, ou aqueles que têm temor de Deus vão te respeitar. Segundo ponto: o temor do Senhor atrai o reino de justiça. Quer ser justo? Não, mas está escrito assim. Tema a Deus. O temor de Deus vale mais do que tudo, irmãos. Pessoas que não têm o temor se tornam religiosas. Aí no sábado, quando alguém está precisando de uma ajuda, não é sábado, não posso trabalhar, não posso ajudar. Ah não, mas diz assim, diz assado. Ah não, mas a palavra diz assim. E você começa a agir como um belo religioso, e começa a ser um juiz da igreja, e não um ministro e nem um servo da igreja. Seja cheio de temor do Senhor, e isso vai atrair um governo de justiça. Vai ficando de pé, por favor. Terceiro ponto: o temor do Senhor vai guiar os governantes. Você quer governar? Quer saber como governar? Olha o temor que Salomão teve. Quando Salomão ora e Deus fala com ele assim: pede-me o que você quiser, eu me agradei dessa casa, eu me agradei dessa obra, eu me agradei com a excelência que você fez tudo isso, Salomão, me pede o que você quiser. Olha o temor: Senhor, me dá sabedoria para eu julgar esse povo, me dá sabedoria para saber governar. Temor do Senhor vai te ensinar a governar. Irmãos, quando veio o primeiro filho, eu pensei: meu Deus, será que eu vou dar conta de ser pai? Será que eu vou dar conta de instruir? Meu Deus, eu nem sei como, eu nem tenho maturidade para isso. Mas quando nasceu o filho, irmãos, foi o temor do Senhor que trouxe a sabedoria para governar, para instruir. E a gente vai falhar no processo, falha sim, irmãos, mas é o temor do Senhor que vai promover justiça. Ser líder, você é governante, você é chefe, você é empresário, tenha temor do Senhor. Isso vai atrair um reino de justiça para a sua vida. E o último ponto: o temor do Senhor revela o princípio da autoridade. Você quer ter autoridade, exercer autoridade? Tema a Deus. Tema a Deus. Vamos ter um tempo de oração agora. E eu creio que